Olá a todos, estamos eu e Paula aqui. Nós queremos abordar nesse vídeo o tratamento pessoal de crianças e adolescentes de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. A Paula é advogada, colaborativa, sócia do escritório Abdala e Landulfo Advogados, especialista em direito de família. Ela é membro do IBDFAM e da Comissão de Direito de Famílias da OAB de Minas Gerais. Olá, pessoal. O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, ele mereceu um destaque na LGPD, né, um capítulo especial para tratar esse assunto. Afinal de contas, as crianças e adolescentes são seres vulneráveis, né, para o nosso ordenamento jurídico. Então, hoje, nesse cenário de um mercado que coleta dados para sobreviver, todos nós temos nossos dados pessoais, nosso nome, o nosso endereço, a nossa filiação, nosso CPF, às vezes dados bancários, armazenados em vários bancos de dados de organizações. E com as crianças não acontece diferente, porque essas crianças estão hoje 100% inseridas no mundo digital. De acordo com algumas classificações, a geração nascida após 1997, que é a chamada geração Z ou geração Centennial, é uma geração que é a primeira geração que desconhece a sociedade fora da internet. Eles já nasceram em um mundo em que a internet está em todos os aspectos da nossa vida, né? Diferente das outras gerações como a nossa, que não conviveu de forma tão próxima à internet assim. O último censo do IBGE trouxe, que foi feito em 2010, publicado em 2010, ele trouxe um dado que essa parcela da população, né, de crianças e adolescentes, já ocupava 25% mais ou menos da população. Então, vocês imaginem, é uma parcela muito grande da sociedade aí, de crianças e adolescentes dentro da internet. Algumas pesquisas mais recentes informam que as pessoas entre 9 a 17 anos elas usam a internet majoritariamente dentro de casa. O dispositivo principal que elas usam é o celular. E mais ou menos 89% dessas pessoas de 9 a 17 anos estão ligadas no mundo digital. Então, o maior desafio hoje dos pais e dos responsáveis é tentar equilibrar a autonomia que esse menor tem para usar a internet, porque afinal de contas a internet é para ele um mundo no qual ele se exerce, no mundo no qual ele está inserido, mas ao mesmo tempo que os pais e os responsáveis têm que dar a ele essa autonomia, tem também que protegê-lo de ações lesivas que a internet vai trazer. Então, assim, como fazer isso? Bom, é um desafio, e a LGPD não traz essa resposta de forma concreta. Mas o que a LGPD traz no texto da lei é que, ao titular do dado, devem ser garantidos alguns direitos. E o titular do dado aqui, que a gente está falando, é o menor de idade. Quais direitos? Direito à liberdade, direito à privacidade, à autodeterminação, ao livre desenvolvimento. Então, é a lei dizendo: olha, vamos ter que achar soluções para garantir que todos esses direitos fundamentais sejam garantidos ao menor, mas ao mesmo tempo que ele seja protegido. Esse direito ao livre desenvolvimento, ele deve ser ainda analisado de forma conjunta a um outro direito que os menores de idade já têm, já especificado no ECA, especificado na Constituição Federal, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Porque hoje, percebam, se esse menor de idade desconhece uma sociedade fora da internet apenas, ele desconhece uma sociedade que não esteja ligada à internet, toda a sua comunidade está na internet, ou grande parcela dela. Então, para que ele exerça essa convivência comunitária, ele precisa estar dentro da internet. O seu grupo social está dentro da internet. É como se a internet fosse um canal de comunicação entre esse adolescente e essa comunidade, entre essa criança e essa comunidade. Né? Então, para que ela se exerça livremente, para que ela cresça, exerça a sua autonomia, ela tem que estar ali nesse mundo digital. E os pais sempre com esse olhar de vigilância, que talvez não havia tanto antes, porque é a primeira vez que nós experimentamos essa inteira necessidade, mas um olhar de vigilância e um olhar de proteção digital. Paula, então a gente pode dizer que atualmente há uma responsabilidade parental
pela segurança digital dos filhos e ainda como fica essa responsabilidade digital nesse momento de pandemia? Porque a gente está gravando esse vídeo em um momento de pandemia em que a vida das pessoas é a internet. Os adolescentes e as crianças, então, hoje eles estão imersos o dia todo na internet, até com a questão do homeschooling. Como que fica essa questão? Então, Carol, é o grande desafio de equilibrar, né, essa imersão do menor na internet com a sua proteção. Como eu disse um pouco antes, algumas pesquisas mais recentes, como a pesquisa que a TIC Kids Online Brasil nos trouxe, se não me engano, em 2018, eles disseram que 92% dos menores que usam a internet estão usando a internet dentro de casa. E aí isso pode causar uma sensação de segurança para os pais, porque esses menores estão sendo criados por pais irresponsáveis de outra geração, de uma geração mais anterior à internet, né? E uma geração que ainda acha, ou pelo menos cresceu com a sensação de que o ambiente público é sempre o perigoso e o ambiente doméstico é o mais seguro. Só que a internet é um mundo ilimitado, né? E ela pode levar esse menor para qualquer ambiente. Então, para que esse menor seja protegido, para que haja esse cuidado digital, eu entendo que o primeiro ponto é que os pais enxerguem a necessidade do cuidado, né? A gente tem uma ideia de que o cuidado para o menor é aquela tríade de cuidar, criar e educar, manter o menor afetivo ou materialmente. Então, assim, é necessário que a gente evolua um pouco nessa questão para entender que o cuidado digital faz parte dessa responsabilidade parental. O que seria, né, essa responsabilidade parental? São os deveres que os pais e que os responsáveis têm sobre o menor. Esses deveres estão lá no Código Civil, estão previstos no artigo 1634, só que o termo responsabilidade parental, ele não é trazido pelo Código Civil. O Código Civil, se a gente for ler o texto da lei, ele usa o termo poder familiar, que também é o mesmo termo usado em outras normas do ordenamento, como o ECA, por exemplo, ou a Constituição Federal. Só que o ECA, né, o Código Civil, o ECA já tem quase 30 anos, o Código Civil já tem quase 20. Então, esse termo ele veio sendo modernizado com o tempo. E por que isso? Poder familiar, ele traz uma ideia de que os pais, né, ou os responsáveis legais, estão hierarquicamente superiores ao menor e que o menor não teria um papel ativo, um papel volitivo, ele não expressaria vontade dentro de um núcleo familiar. Para quem é de gerações ainda anteriores ao ECA, o ECA, como eu disse, vai fazer 30 anos, talvez se lembre, e a gente encontra isso muito na doutrina de direito de família, que os menores, eles quase que não eram considerados membro ali daquele núcleo familiar. Eles eram por uma questão prática, mas eles não tinham muitos direitos, e aí o ECA veio melhorando isso. Então, quando a gente fala de poder familiar, a gente tem uma dificuldade de enxergar esses menores ali inseridos no núcleo, porque poder causa uma ideia de domínio. Então, o IBDFAM propõe uma alteração de termo mesmo, né? Entendendo que os termos, eles trazem um peso diante ali da doutrina, diante das situações fáticas. Então, a gente saiu de poder familiar, a gente melhorou esse termo para autoridade parental, e hoje a gente propõe um termo de responsabilidade parental. Nesse termo de responsabilidade parental, os pais continuam hierarquicamente superiores aos filhos, mas os filhos são vistos, eles são ouvidos. Então, os direitos dos menores são melhores observados, né? E um direito que a gente pode dizer que o menor tem hoje é o direito ao livre acesso comunitário, a se desenvolver livremente, mas ele vai acompanhar a responsabilidade dos pais de acompanhá-lo digitalmente. A gente tem um outro artigo no Código Civil que fala, inclusive, que se os pais não exercerem de forma correta a responsabilidade parental, eles podem até perdê-la. Para quem não é do direito, perder a responsabilidade parental ou o poder familiar perante o menor é o mesmo que perder o grau de parentesco com esse menor. Né? É muito pior do que perder a guarda de um menor. Então, assim, uma forma que os pais poderiam perder a responsabilidade parental sobre o menor é abandoná-lo. A gente tem na lei isso. Poderá perder por ato judicial, poder familiar, o pai ou a mãe que abandonar esse menor. Só que a lei não nos diz qual abandono seria esse. Ela deixa uma subjetividade interpretativa. Né? Qual seria esse abandono? Foi até usando esse mesmo artigo, essa mesma norma, que a doutrina do direito de família construiu
a tese do abandono afetivo. Então, a gente não fala só de abandono material, esse abandono pode ser afetivo também. Então, por que não um abandono digital? Se hoje os menores estão inseridos na internet, se eles precisam desse ambiente para se exercer livremente, para criar sua autonomia, para se relacionar com o seu grupo social, então eles também têm que ser acompanhados digitalmente, não podem ser abandonados. Então, por isso que eu digo que os pais, eles têm que primeiro entender da importância desse acompanhamento digital e aí, claro, passar por uma questão estrutural, uma questão educacional. Não só ter o olhar de vigilância, não só usar aquelas funções que algumas empresas têm de restrição etária, né, de acesso, mas também de entender o que aquele menor está fazendo, como, qual aplicativo que ele está usando. É um acompanhamento educacional, né, que antes talvez os pais faziam só através da escola, da educação formal, mas agora é interessante fazer também, né, nessa educação digital. No começo da nossa conversa, você trouxe, né, a respeito da LGPD, falando que lá na LGPD há uma previsão especial a respeito do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, considerando que eles também são titulares de dados. Então, como que a LGPD prevê que deve se dar o tratamento desses dados pessoais? A LGPD, pensando nesse cenário, né, de que os menores estão na internet, eles oferecem o seu dado e de que eles são vulneráveis, porque eles têm um discernimento reduzido, a LGPD ela reservou um capítulo especial, né, de nome do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. É um capítulo composto por um artigo apenas, mas esse artigo tem outros 6 parágrafos que também nos ditam normas. Então, o caput desse artigo, né, ou para quem não é do direito, o início desse artigo, ele já nos diz assim, que para o tratamento de dados de crianças e adolescentes, deve-se atender o melhor interesse do menor. Então, o artigo me traz os dois sujeitos, crianças e adolescentes, e resgata um princípio que já é muito enraizado em toda a doutrina, em todas as normas direcionadas aos menores de idade, que é o princípio do melhor interesse do menor. É através desse princípio que, por exemplo, o Estado tem que criar normas protetivas para esses sujeitos que são mais vulneráveis, né? E aí essas normas protetivas são acompanhadas pelo Estado, pela comunidade, pela escola, pela família, então sempre pensando no melhor interesse do menor. Então, com a LGPD não poderia ser diferente. Ela resgata esse princípio e diz que para tratar os dados da criança e adolescente, eu tenho que atender o princípio do melhor interesse do menor. Mas aí o artigo continua e nos seus 6 parágrafos, né, do parágrafo 1º ao 6º, ele cria normas que ele direciona apenas às crianças. Ele não cria normas direcionadas aos adolescentes. Então, em resumo, para tratar dado pessoal de crianças e adolescentes, eu tenho que atender o princípio do melhor interesse do menor. Mas se eu for tratar dados de crianças apenas, além do interesse do melhor interesse do menor, eu preciso observar as demais normas que estão previstas nos próximos parágrafos da lei. Quem são adolescentes e quem são crianças para o ordenamento jurídico brasileiro? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz para a gente essa noção de que crianças são pessoas de até 12 anos incompletos, né? Então, 11 anos, 11 meses, 29 dias, e adolescentes são pessoas de 12 anos em diante. Então, 12 anos completos em diante. E aí, uma das normas, por exemplo, que se discute bastante, é a norma que o artigo 14 traz no seu parágrafo 1º, que ele diz que para que um controlador de dados, né, que comumente serão as organizações, colete o dado de uma criança, ele vai precisar de autorização dos pais. Mas ele não diz do adolescente, né? Estou falando dos parágrafos. Os parágrafos são direcionados apenas às crianças. E aí muito se discute, será que a LGPD foi pouco protetiva para os adolescentes, porque retirou os adolescentes dessa possibilidade, dessa necessidade do controlador exigir uma autorização dos pais? Mas o que a gente vê é que a LGPD ela está em consonância com o direito comparado, ela está em consonância com outras leis, e essa já era a ideia, sim, do legislador, já era deixar bem claro que, para tratar dado de adolescente, eu não vou precisar desse consentimento retirado, exigido dos pais, que, na verdade, ele quis dar uma proteção maior mesmo para a criança, que é o sujeito ainda mais vulnerável do que o adolescente. A gente pode perceber que essa já era a intenção do legislador,
quando a gente vê alguns relatórios publicados pela comissão do Congresso, né, comissão de estudos mesmo, que culminou com a publicação da LGPD. Em um dos relatórios, a comissão nos diz o seguinte, abre aspas, na questão do tratamento de dados de crianças e adolescentes, o projeto original apenas determinava de maneira superficial que a atividade deva se dar no seu melhor interesse. Entendemos que esse comando não acrescenta nenhuma proteção especial para esse vulnerável grupo de pessoas. Decidimos incluir como regra geral ser ilegal a coleta de dados pessoais de crianças abaixo de 12 anos de idade sem o consentimento. Então, esse relatório, a gente pode dizer até que, analisando esse relatório, a gente coloca uma pá de cal nessa discussão de que essa era mesmo a intenção do legislador. Exigir que o controlador de dados exija uma autorização, colha uma autorização dos pais para coletar dados de crianças, mas não fazer a mesma exigência para coletar dados de adolescentes. Então, considerando tudo que foi exposto, a LGPD está de acordo com outras legislações do mundo? Então, sim, toda essa instrumentalidade que a LGPD propõe de que é necessário autorização dos pais e dos responsáveis de uma criança para coletar os dados pessoais dessa criança, ela vem sim em consonância com outras leis gerais de proteção de dados, como a GDPR da União Europeia ou a COPPA, Children's Online Privacy Protect Act, que é chamada de COPPA, que vem dos Estados Unidos. A GDPR, ela nos diz no seu dispositivo oitavo que para pessoas de até 16 anos, haveria necessidade de autorização dos pais para se coletar os dados desses menores até 16 anos. Então, se a gente analisar até aí, pode parecer que a GDPR é mais protetiva neste ponto do que a LGPD. Mas aí a própria GDPR continua autorizando que os Estados-membros legislem cada um por si e que escolham outra idade, desde que não inferior a 13. Então, vejamos, a LGPD diz, para pessoas até 12 anos, ou seja, para crianças, o controlador de dados, para coletar os dados dessas crianças, ele precisará de uma autorização dos pais ou do responsável. Já a GDPR diz que para pessoas de até 13 anos, obrigatoriamente deverá ser colhida a autorização dos pais ou do responsável. A COPPA dos Estados Unidos também traz essa ideia de maior proteção às crianças, que também, de acordo com a legislação, são pessoas de até 13 anos de idade. Então, a gente vê que sim, a LGPD está em consonância nessas leis e que foram, inclusive, usadas como inspiração para a publicação da nossa LGPD. O que a gente pode questionar aqui também, com relação a essa necessidade ou não de autorização dos pais e do responsável, para que seja coletado o dado de uma criança, a gente poderia questionar se a LGPD está ou não incoerente com a teoria das incapacidades, né? Porque, de acordo com toda a teoria da incapacidade que está estruturada no Código Civil, e que depois foi trazida também no Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, as pessoas de até 16 anos são absolutamente incapazes, enquanto as pessoas de 16 anos aos 18 são relativamente incapazes da prática de atos da vida civil. Então, vamos pensar num exemplo prático. A gente tem um menor de 14 anos fazendo sua inscrição numa rede social. Para se inscrever na rede social, ele está fornecendo os seus dados, né? Provavelmente o seu nome, o seu e-mail, às vezes a sua data de nascimento. Isso são dados pessoais. Ele tem 14 anos. Ele pode fazer isso por si só? Ele pode fornecer o seu dado sem autorização dos seus pais ou do seu responsável? De acordo com a LGPD, sim. Porque a LGPD nos diz, como eu falei, que até os 12 anos, esse menor precisa de autorização dos pais, mas após os 12 anos ele não precisaria mais. Mas e aí? E para o Código Civil? Para o Código Civil, esse menor de 14 anos, ele é absolutamente incapaz de praticar qualquer ato da vida civil. Então, pode parecer um pouco incongruente, porque se ele é absolutamente incapaz de praticar um ato da vida civil, e se fornecer os seus dados é um ato da vida civil, porque podemos entender que né? Ele tá fazendo ali, realizando ali um ato negocial, muitas vezes, ou um ato de personalidade, que envolve direitos fundamentais de liberdade, né? De personalidade. Não é um ato da vida civil. Ele não deveria, então, ser representado, já que ele é absolutamente incapaz? Será que não seria nula essa entrega, esse fornecimento de autorização dele próprio para que o dado dele seja usado?
pode sim parecer incoerente. Mas, na verdade, eu imagino que a intenção do legislador tenha sido aproximar mesmo a prática do dia a dia, né, o texto da lei, com a prática do dia a dia. Porque nós não falamos mais cedo que os menores, eles se exercem no ambiente social e que eles precisam estar lá para se comunicarem, né, para terem um exercício ali de livre desenvolvimento, para estarem com a sua comunidade, com o seu grupo social. Então, não seria muito factível se nós limitássemos o acesso desse adolescente, que, é claro, é uma pessoa que tem um discernimento maior do que uma criança, à internet. Nós exigíssemos que a todo momento fosse necessário uma autorização dos pais ou responsável para que ele fizesse um cadastro num jogo online, por exemplo. Acho que a gente não pode esquecer que o Código Civil, ele vem também, ele foi publicado em 2002, mas ele vem da década de 90, né, o seu projeto de lei, numa época que não se pensava que o menor fosse precisar desse espaço para se exercer, para se desenvolver. Então, na verdade, a ideia aqui é bem o que a gente falou desde o início, equilibrar a necessidade que o menor precisa, a necessidade que o menor tem de estar na internet para se desenvolver e a necessidade que ele tem de ser protegido por ter, claro, um discernimento reduzido. Acho que é importante a gente trazer também que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é mais protetiva do que a GDPR, né, que é a GDPR. Porque na GDPR consta que um dos fundamentos legais que os dados de uma criança ou adolescente pode ser tratado é o legítimo interesse, que é uma fundamentação legal muito controvertida, porque o legítimo interesse aqui não é da criança e do adolescente, é o legítimo interesse do controlador de dados. Então, é o fundamento para muita coleta de dados quando a gente pensa nesse uso comercial. Você trouxe agora um tempo atrás, agora na sua última fala, que a criança e o adolescente, quando eles fazem o acesso ali para um cadastro num jogo ou numa plataforma social, é uma situação negocial. E a gente falando de dados, é super comum entender isso agora, né? Esse tema sobre dados, ele está muito em voga, né? Então, assim, tratar dados pessoais, eu trocar o dado, eu te concedo o meu dado e você me concede um acesso, é muito uma situação negocial, que nós não pensávamos nessa situação até então. Então, o que a gente tem que ter em mente é que, sim, quando uma criança ou um adolescente está fornecendo dados em troca de um acesso, é uma situação negocial. A gente não tem dúvidas que isso acontece. E como é uma situação negocial, como que isso deve ser tratado? Muitas vezes parece ser uma situação negocial de um consumidor, de uma criança e um adolescente que talvez para o Código Civil não teria capacidade ali de fazer parte de uma situação negocial. Então, no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não elenca como fundamentação legal para tratar dados de crianças e adolescentes o legítimo interesse. Mas a gente vai tratar mais sobre esse tema no nosso próximo vídeo. E nós publicamos recentemente, né, pelo IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e pelo Migalhas, um artigo no qual a gente trata sobre o tratamento de dados de crianças e adolescentes. A gente faz todo esse comparativo sobre o livre desenvolvimento do menor, a sua autonomia, a responsabilidade parental, o exercício dessa responsabilidade parental sobre dos pais perante os menores. E nós vamos deixar o link desse artigo aqui no vídeo para vocês. Obrigada. Comentem aí o vídeo se vocês gostaram. Fique à vontade para nos contatar se tiver qualquer dúvida. Abraço para todos e para todas. Tchau, tchau.